Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você se conectará. Agradeço aos amigos aqui presentes, agradeço a todos e rogo a nosso Senhor Jesus Cristo envolver-nos e abençoar-nos com a sua paz. Laura Parmegiani, bom dia. E cumprimentando você mais uma vez, estendo a saudação aos demais internautas. Nosso tema: Jesus é preso. Já estudamos 18 episódios desde o domingo em que Jesus entra em Jerusalém. É noite de quinta-feira, ele se encontra no Monte das Oliveiras, já fez a sua oração, já orientou e advertiu os discípulos quanto ao que estava por vir. E no tema de agora, veremos, efetua-se a sua prisão. E como tudo em o Evangelho, como tudo na vida de Jesus, encontraremos aqui muitas informações, muitas reflexões para as nossas vidas. Convido-os à leitura e às reflexões. Manas, Rosa e Sônia, bom dia, gratidão. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora
e o poder das trevas. Agora, o nosso estudo. Jesus está no Monte das Oliveiras, e como vemos no versículo 52, ali chegam Judas, que era um dos 12 discípulos, os principais dos sacerdotes, capitães do templo, soldados e anciãos, lideranças do povo judeu, e todos eles para prender Jesus. E como está escrito no versículo 47, uma multidão. Iniciando as nossas reflexões, começo a destacar alguns pontos. Impressiona a segurança de Jesus. Impressiona a serenidade de Jesus. Impressiona o seu autodomínio. Ele está sob forte pressão. Vimos no estudo anterior que era tanta a pressão que a sua sudorese transformou-se em sudorese de sangue. Ele sofre uma hemorragia e, não obstante tudo isto, não obstante saber tudo o que estava por vir, a prisão, a tortura, as chicotadas e tudo que nós vamos estudando gradativamente, Jesus nos dá uma demonstração de autodomínio, de total superação do egoísmo, do interesse pessoal. Se ele quisesse, poderia ter evitado tudo isto, poderia simplesmente não ter ido para Jerusalém, ou, estando em Jerusalém e ciente do que estava por vir, poderia ter se retirado, não o fez. Ele chora quando está no Monte das Oliveiras, mas ele chora e sofre e chora sozinho, longe até mesmo dos discípulos que lá estavam, que se permitiram a invigilância e o sono. Ou seja, nós que também sofremos, nós que também choramos, nós que também temos as nossas lutas, os desafios existenciais, temos em Cristo Jesus o exemplo máximo de confiança em Deus, de confiança no bem, de confiança no amor. Temos em Jesus o exemplo máximo de fé, de autodomínio, de autocontrole. Muitas vezes dizemos que estamos infelizes em decorrência disto ou daquilo, estamos sofrendo em razão do comportamento inadequado de outrem. Mas, à medida em que vamos amadurecendo, crescendo, evoluindo, aprendendo, vamos percebendo que não são as circunstâncias, que não são os fatores
que não são os episódios, que não são as pessoas que nos influenciam tanto, que determinam tanto o nosso comportamento. Porque Jesus, ante todos estes episódios, todas essas situações, ele permanece íntegro, inteiro, seguro, sereno. E é Judas Iscariotes, este discípulo invigilante, que vai mancomunar-se com os principais, os sacerdotes, com os capitães, com esta multidão, para identificar Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras. Recuemos no tempo. À época, não existia iluminação artificial como agora. Tudo estava às escuras. E havia necessidade de que Judas, a partir do momento que passa a tramar tudo isso, havia necessidade de que alguém identificasse entre os que estavam no Monte das Oliveiras quem era Jesus. E Judas, portanto, chega e combina antes que Jesus seria aquele a quem ele beijasse. Vamos refletir sobre isto. Judas, em que pese ser o mais intelectual, o mais culto do grupo dos 12 discípulos, não conseguiu entender profundamente o Evangelho, a missão de Jesus, a exemplificação de Jesus. Jesus, representante máximo de Deus na terra, veio implantar o reino, não os reinozinhos humanos, não um reino humano comum, mas um reino comum com disputa de território, com tronos, coroas, exércitos, dominação arbitrária, exploração. Jesus veio para implantar na terra o reino de Deus. Este reino está lastreado em 3 princípios essenciais: Deus, justiça e amor. Não o Deus antropomórfico do Velho Testamento, não o Deus dos judeus, dos hebreus, mas o Deus justo, bom, misericordioso, perdoador, previdente, providente, Pai, na preciosa síntese do conceito apresentado por Jesus. Então, Judas não conseguiu perceber as diferenças fundamentais entre os reinozinhos da terra e o reino de Deus trazido por Jesus. E se perturbou e tentou, por vias rápidas, apressar o advento do reino, que seria como vem sendo edificado nas almas, nos corações e nas vidas, com reflexo lento, mas definitivo na coletividade. Versículo 48. E Jesus diz para Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem.
Jesus é um ser tão extraordinário que é o único ser em toda a história da humanidade que foi, digamos, de conformidade com o texto bíblico, traído por um beijo. Em verdade, Jesus não foi traído. O traído é Judas, traído pela sua ambição, traído pela sua ignorância, traído por si próprio. E isto também nos oferece material. Os inimigos não nos traem. Aqueles que não nos amam não nos traem. Nós sabemos como se comportarão aqueles que nos odeiam. Não há surpresa nenhuma no comportamento daqueles que não nos estimam. Ninguém pode dizer-se surpreendido por uma difamação, por uma calúnia, por um comportamento infeliz de alguém que não goste dele ou de nós. Por esta razão, precisamos ter muito critério, muito cuidado na utilização da expressão amigo ou amiga. Segundo o Evangelho, o amigo é alguém muito diferente dos amigos que encontramos pelo caminho humano. Versículo 49. Os discípulos percebem o que está por acontecer e pensam em realizar a defesa de Jesus, valendo-se da espada. Pelo versículo 49, vemos que os discípulos queriam dar uma resposta violenta ao comportamento violento da multidão. Violência contra violência. O mal contra o mal. Apesar da convivência rica por 3 anos, o versículo nos revela mais uma vez quão difícil é a conversão, quão difícil é a transformação espiritual. 3 anos diuturnamente convivendo com Jesus, aprendendo com Jesus, trabalhando com Jesus, peregrinando com Jesus. E eles ainda apresentam muito da humanidade vulgar, comum, desejando dar uma resposta violenta ao comportamento violento daquela multidão. E um deles, versículo 50, acaba por ferir um dos servos do sumo sacerdote. E no versículo 51, Jesus diz, e respondendo Jesus, diz: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Mais uma vez, eu quero destacar alguma coisa do comportamento excepcional em Jesus. Vamos pontuar. Ele está sendo preso, e a prisão era o primeiro ato
em relação a tudo o mais que ainda haveria de suceder-se. Jesus se mantém humilde, obediente. Jesus se mantém amorável. Não se permite nenhum pensamento ou sentimento de mágoa, de ressentimento, de rancor, de ódio, de vingança, de revide. Com serenidade, recebe os perseguidores. Deixa-se beijar pelo discípulo invigilante. Poderia ter se negado a isto. Socorre o soldado que o viera prender. Cura-o do ferimento causado pelo golpe à espada. Não reage, age, sobrepondo a sua vontade, a sua determinação, acima de todas as circunstâncias, acima de todos aqueles fatores, e deixa-se conduzir. Quantas lições para as nossas almas, ainda tão frágeis, tão inquietas, tão inseguras, ansiosas, estressadas, precipitadas. E Jesus terminará esta passagem no versículo 53, dizendo para aqueles que o vieram prender: tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Nem mesmo o Cristo de Deus se furtou à influência das trevas. E anotei algo aqui que compartilho com todos. Ninguém escapa. Dias chegam em que as trevas conseguem um domínio transitório, mesmo na vida daqueles que se entregam ao bem. E daí a necessidade da vigilância e da oração, poder das trevas. E como sugestão bibliográfica, o livro Pão Nosso, de Emmanuel e Chico, capítulo 164, por título O Diabo. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Texto que está em João, capítulo 6, versículo 70. E este diabo a que se refere Jesus em João é Judas, que mais tarde haveria de fazer tudo isto que estamos agora estudando. E Emmanuel comenta sobre esta passagem e nos esclarece quanto ao sentido da palavra diabo, à luz do Evangelho do Cristo e à luz da doutrina espírita. Diz Emmanuel: quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim.
Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, que se aplica ao estudo de Lucas agora, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo. Quantos existirão em cada grupo de homens comuns na terra? Meus amados, em nós coexistem o passado de sombras, de erros, de crimes, de quedas, de equívocos. O nosso presente, pleno de oportunidades valiosas, e o nosso futuro, o vir a ser o Cristo interno que todos trazemos em latência. Todos, sem exceção na terra, têm em si o passado de sombras, o presente pleno de oportunidades, e este futuro que é luz, que é plenitude, que é perfeição. Cabe a cada um de nós bem aproveitar o presente, a hora que passa, esta hora preciosíssima, para avançarmos com segurança na direção da luz, na direção do bem, este futuro que pode estar próximo, se nos dispusermos a avançar desde agora, superando assim o passado. Porque, se não estivermos atentos
vigilantes, em estado oracional, as sombras que ainda existem em nós poderão assenhorear-se de nós, perturbar-nos, levando-nos a comportamentos inadequados, infelizes, comprometedores. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Judas Iscariotes, que se permitiu levar por fatores que estavam ainda latentes em si, perdendo a oportunidade abençoada na convivência íntima, profunda com o Mestre. Que Jesus os abençoe, nos abençoe sempre, sempre mais. Gratidão.